SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer estar nessa noite, mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus, da palavra poderosa do reino de Deus, uma palavra que nos ensina, que nos conforta, que nos consola, que nos ama e que também nos confronta. Então, a verdade sempre prevalecerá e a palavra de Deus é a verdade absoluta. A palavra de Deus é um manual de vida, é um manual de restauração, é um manual de ensinamento, e ensinamento poderoso, porque é do reino de Deus. E nós entendemos isso e por isso proclamamos. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia, Goiás. Estamos gravando no Mato Grosso, em Alto Araguaia. E aqui aprendi a amar essas cidades e estou ministrando a palavra de Deus, falando do reino de Deus, até quando o Senhor permitir, neste lugar. Mas nós estamos convictos de que Deus fará algo tremendo nessas cidades, que Deus já está formando algo tremendo. Nós não conseguimos ver pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé, nós estamos vendo algo tremendo que virá acontecer neste lugar, que irá ser estabelecido neste lugar, para a glória de Deus, para que todos os homens, a população, todas as mulheres dessas cidades, a população de Rita do Araguaia, de Alto Araguaia, possam entender que a manifestação da glória de Deus, ela vem quando um povo se rende a Ele, quando um povo clama a Ele, quando um povo se arrepende dos seus maus caminhos e entra numa dimensão de reino e solicita: Pai, eu preciso do Senhor. Andei tanto tempo desregrado, andei tanto tempo no pecado, tanto tempo nos maus caminhos, mas hoje, Pai, eu quero andar na Tua presença, eu quero estar na Tua presença. Conceda a nós, como cidadãos santarritenses, como cidadãos araguaienses, que vejam a Tua glória, que vejam o Teu poder se manifestando nesse lugar. Eu creio fielmente, amado, como estou falando nesta data, neste dia, estou falando e porque eu creio e tenho convicção no poder de Deus e sei que Ele fará coisas tremendas nesse lugar. Não porque eu desejo, não porque eu estou determinando, mas porque nós confiamos num Deus vivo, num Deus poderoso que já ouviu o nosso clamor, está ouvindo constantemente o nosso clamor em favor destas terras que por muitos foram amaldiçoadas, por muitas pessoas foram proclamadas como terra maldita, como terra que não presta, e até por muitos que moram nessas cidades há muito tempo e que dizem que nada acontece, que nada tem neste lugar, que tudo é ruim, que tudo não presta, mas nós dizemos ao contrário, nós dizemos que presta, nós dizemos que é bom, que é uma terra boa, que é uma terra próspera, mas nós dizemos que ela será transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pela manifestação da glória de Deus nesse lugar, nesta terra. Nós cremos nisso. Este é o meu estado de convicção, essa é a minha posição de fé em Jesus, que diz que nós veremos Rita do Araguaia e Alto Araguaia transformadas pelo poder de Deus, pela manifestação da glória de Deus. Ainda existem remanescentes, homens e mulheres tementes a Deus, que estão clamando pela justiça de Deus, que estão clamando pela glória de Deus, e nós fazemos parte disso, amados. Portanto, confie em Deus, entenda que Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor soberano sobre céus e terra. E para Ele mudar a história dessa cidade, basta que Ele simplesmente declare uma voz de comando, simplesmente direcione, simplesmente toque, simplesmente fale, simplesmente mude algumas coisas. E todas as coisas serão para a glória dEle. E eu quero compartilhar um texto no Salmo 146, que fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. A fraqueza do homem porque todos nós somos falhos, somos pecadores, somos injustos às vezes, somos corruptos às vezes, fazemos coisas erradas às vezes, e nós, nisso, mostramos a nossa fraqueza. Olha o que diz o texto. Salmo
de número 46, dos versos 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em que não há salvação. Saia-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado, agora ele diz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cujo esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os escarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que palavra tremenda, que declaração tremenda, a qual há um reconhecimento da soberania, da majestade e do poder de Deus. Um reconhecimento de fidelidade extrema, que diz que ele olha para os órfãos, olha para a viúva, olha para os seus delitos e pecados, mas quando você se arrepende, ele é suficiente e capaz de te perdoar de todo pecado. Ele te ama e ele te perdoa, amado. Ele não anula as consequências do teu pecado, porque ele te ama, e a consequência do teu pecado te fortalecerá, porque você lembrará sempre de que aquilo que você fez foi errado e houve um preço. Agora Jesus, amados, ele não é um julgador, não foi ele que te condenou, foi você mesmo pelos seus delitos e pecados, mas ele diz, louvai, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Louvarei, adorarei ao Senhor. E ele diz tão claro, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Olha que coisa tremenda. O autor de todas as coisas, o Criador, o excelso Criador, o Deus tremendo e poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que, através da sua palavra, constituiu céus e terra, constituiu vida, constituiu todas as coisas. Agora ele diz para mim e você que continua na sua fidelidade, que é fiel até o fim, porque ele não muda, amado. Esse é um princípio de Deus, é um princípio da imutabilidade de Deus, ele é fiel até o fim, a fidelidade dele dura para sempre, as misericórdias dele são tremendas. Agora, eu e você somos infiéis a ele, nós condenamos a nós mesmos através de descumprir a sua palavra, de não caminhar nos seus caminhos, vivendo no pecado, vivendo numa vida dissoluta. Agora nós olhamos para a verdade. Nós olhamos para a justiça de Deus, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Que faz justiça aos oprimidos por quê? Sabe quando nós condenamos pessoas que não merecem ser condenadas, que foram julgadas injustamente, ele agora diz que ele, a sua fidelidade, que faz justiça, a justiça é dele. Ele prevalece, amado, sempre, e a justiça dele a favor dos oprimidos é uma causa da sua fidelidade, dos seus princípios, e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta
os encarcerados, aqueles que estão presos e algemados pelo pecado, vivendo numa vida dissoluta, vivendo na condenação. Ele liberta esses para que conheçam a verdade, a luz do reino de Deus e comecem a caminhar na luz. O Senhor abre os olhos aos cegos, porque aqui não está falando só de uma cegueira, de uma enfermidade que você não pode ver, da cegueira espiritual também, amados. Ele fala de todos os cegos. Ele dá visão, abre os olhos aos cegos espirituais, aqueles que estão vivendo uma vida, amado, como se conhecessem a Deus, como se temessem a Deus, como se vivessem na casa de Deus, mas estão vivendo de uma forma equivocada, de uma forma deturpada, estão mortos espiritualmente e ainda não reconheceram. Sabe, pessoas que falam que vivem para Jesus, que são de Jesus, que são cristãos, tem vários nomes, né? Cristãos, evangélicos, crentes, católicos. As pessoas falam assim: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser parecidos com Cristo. Cristãos, homens e mulheres que evidenciam a glória de Deus e entendem que precisam de Deus para caminhar, que precisam de Deus para serem fortalecidos. Ele abre os olhos dos cegos espirituais para que eles entendam: olha, você realmente não está bem. Você precisa voltar à essência de adoração e deixar com que e consentir com que você estabeleça estar no centro da minha vontade, no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar. O centro da minha vontade, amado, não é o melhor lugar. O centro da tua vontade não é o melhor lugar. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus, onde Ele deseja que você esteja, o que Ele deseja que você faça. É difícil ouvir isso, é difícil dizer isso para Ele? Claro que é difícil, porque às vezes, amados, estar no centro da vontade de Deus, às vezes, exige renúncia. E o que é uma renúncia? É quando aquilo que eu desejo ardentemente, que eu quero ardentemente, mas eu sei que não é bom para mim e para minha família, ou sei que não está sendo bom para mim, para a minha vida agora. Eu renuncio aquilo por amor à verdade, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, e vivo uma novidade de vida. Você pode sim, amados, renunciar coisas que te pesam, que fazem mal para você, que estão influenciando você negativamente, que estão te direcionando para um caminho errado, para um caminho de injustiça, para um caminho de inverdade, para um caminho de pecado. Largue isso, amado. Renuncie isso por amor a Cristo e você terá os olhos abertos, amados, nos olhos da justiça, nos olhos da fidelidade de Deus. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Levantar o abatido é aquele que está precisando de auxílio, aquele que entendeu que Ele é o refúgio e fortaleza, aquele que entendeu: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele é o caminho verdadeiro, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a única verdade está nele. E a vida, a única vida em abundância está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água que purifica, Ele é o autor da vida, Ele é a luz dos gentios. Ele é a luz, nossa luz, amados. A palavra dele é uma palavra de justiça, é uma palavra de poder, é uma palavra de honra. Por isso nós acreditamos nesse Deus. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Por isso ele está falando num princípio de fidelidade, num princípio de honra, que dá a mim e a você a oportunidade, amado, de entender que esse Deus que nós servimos, que você que não acredita e ainda não segue, pode seguir e pode compreender a dimensão do poder desse Deus, que é maravilhosa. A dimensão do poder desse Deus que liberta o cativo de 11 anos de dependência química, de 11 anos de vivendo no pecado, na transgressão, de 11 anos se corrompendo com as bebidas, com as drogas, e de repente, numa noite, num clamor que fala: Deus,
Senhor, me liberta desta vida, sem sequer conhecê-lo, simplesmente por entender que procurou várias situações, vários subterfúgios, várias coisas, mas naquele momento, naquela noite, ele entendeu. Deus, Senhor, me liberta dessa vida, eu não aguento mais. E da noite para o dia, da noite para o outro dia, a palavra de Deus, o poder de Deus liberta o homem. Sabe por que eu estou falando isso, amado? Porque esta situação aconteceu comigo, que vos fala. Porque eu não estou falando do que eu ouvi, mas do que eu presenciei e vivi. Um homem que vivia na corrupção, na condenação do pecado, na condenação das drogas, do álcool. Em determinado momento da vida, eu clamei ao Senhor, por volta das 23h30 da noite. E quando eu clamei, Ele ouviu o meu clamor, o meu desespero, o meu anseio por Ele, o meu anseio por libertação. E Ele me libertou. Por isso vos falo, amado. Algumas pessoas falam assim, e até os médicos, né? Uma vez alcoólatra, nunca mais deixará de ser alcoólatra. Sempre será dependente do álcool e das drogas. Porque esta dependência química que fez parte do nosso interior, do nosso sistema, dos nossos órgãos, do nosso sangue, ela sempre está ali e nunca nos libertou. A palavra de Deus diz que Ele tem poder para libertar e Ele liberta. E Ele me libertou, amados. Então faz 20 e poucos anos, desde 2019, caminhando com Jesus e entendendo a glória de Deus. Há 20 anos, amados, liberto das drogas e do álcool e da condenação que havia. Então eu confio num Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, que tira a venda dos olhos, que libera a visão espiritual, um Deus que não nos condena, mas nos ama a ponto de entender o nosso clamor e pela sua fidelidade Ele nos liberta de todo mal, de todo pecado, mas você precisa se arrepender. Houve um estágio de arrependimento e de clamor na presença dEle. Esse clamor foi arrependido, Senhor, me liberta desta vida, eu não aguento mais. E Ele ouviu. E o que você está passando agora, neste momento? O que talvez esteja te incomodando e deixando com que você não durma mais, com que você esteja perdendo o sono, a qual você está apavorado, está com medo, está achando que é o tempo de morte, está achando que tudo acabou, que não há mais esperança. O que você está passando? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus soberano sobre céus e terra, Ele pode te ajudar, Ele pode te auxiliar. Mas você precisa clamar a Ele. Você precisa expor o teu problema a Ele e dizer, Pai, me ajuda, Paizinho querido, Abba Pai. E certamente Ele te ajudará por causa da fidelidade dEle, que dura para sempre. Confie no Senhor, amado. E se o teu problema está levando você a pensamentos de morte, clame a Ele agora, neste momento, aí onde você está. Se ajoelhe, ou deite, ou clame de pé, como você desejar, amado. Simplesmente clame a Ele. Ele ouvirá a tua súplica, eu tenho certeza disso. Ele ouvirá o teu clamor. Em nome de Jesus, que você receba, sim, a libertação por Ele, no poder de Jesus. Que você seja salvo, que você seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.